para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar História. Agora, dia 7 de setembro, estamos comemorando o quê? A independência do Brasil. Então, será nosso assunto de hoje. Garanto que tem vários fatos que vocês não conhecem e garanto que vocês vão amar. Vamos lá? Independência do Brasil. Como vocês podem ver, Quando a gente fala independência do Brasil, lembra o que a vocês? Às margens do rio Piranga, Dom Pedro gritou, independência ou morte. Mas eu garanto a vocês que a história é bem longa, viu? Antes disso, teve muitos fatos. A nossa independência começou, deu andamento em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Calma, que a gente já vai conhecer melhor tudo isso. Independência do Brasil. No dia 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Acontecimento esse que se passou no mesmo dia em 1822. Naquela ocasião, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, que ele só passou a ser chamado de Dom Pedro I, depois se tornou imperador do Brasil, posicionado às margens do rio Ipiranga em São Paulo, declarou a independência do Brasil e deu início ao processo de separação do laço colonial do nosso país com Portugal. Lembrando que era uma província de Portugal, A gente que comandava nós era Portugal, a coroa portuguesa. Esse dia é atualmente feriado nacional, que celebra a memória desse acontecimento. Esse retrato era um retrato da época, já que não tinha foto, lembrando, de Dom Pedro I. A independência brasileira foi resultado do desgaste da relação de Portugal com a elite brasileira no começo do século XIX. O processo de rompimento entre Brasil e Portugal foi uma consequência direta da transferência da corte portuguesa, para o Rio de Janeiro em 1808. Então, em 1808, a corte portuguesa, a família real, veio para o Brasil. Mas vocês acham que eles vieram de vontade própria? Não. Eles vieram porque eles estavam correndo de Napoleão, das tropas napoleônicas, Então, eles não veio de vontade própria. Napoleão ia tomar o país e, consequentemente, eles vieram para o Brasil com medo da morte. Sim, porque Napoleão, quando ele se tomava o país, eles faziam o quê primeiro? Ele decapitava os reis e rainhas para ele ser o único soberano daquele país. Esse choque dos interesses entre a elite portuguesa e a elite brasileira deu início ao processo de independência do Brasil. Esse processo foi encabeçado por Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, e o filho de Dom João VI. A transferência das cortes portuguesas tornou-se impossível a manutenção do laço entre Brasil e Portugal, e o desejo de independência começou a ganhar força. Então, quando Dom João VI veio para o Brasil, se tornou-se o período joanino, que era o período de regência dele, conhecido como período joanino. Por quê? Ele fez algumas modificações no Brasil, e essas modificações não agradavam Portugal. Veja como eram as questões. Portugal queria comandar o Brasil, Então, quando Dom João VI voltou para Portugal, voltou para o seu país de origem, ele deixou o seu filho, Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I, deixou Dom Pedro para ter alguém da coroa portuguesa aqui no país, Para ter alguém para comandar o país. Então, Dom Pedro lembrando que começamos em 1808, mas Dom Pedro tinha interesses diferentes em Portugal, e se tinha interesses diferentes, ia ter o quê? Ia ter atrito. Quando os portugueses existiram o retorno de Dom Pedro, os brasileiros, reagiram e criaram o Clube da Resistência, que entregou um documento a Dom Pedro com milhares de assinaturas, exigindo sua permanência no Brasil. Por causa dessa reação dos colonos, e que Dom Pedro declarou a sua permanência no país em 9 de janeiro de 1822, no que é conhecido como Dia do Fico. Então, Portugal queria que Dom Pedro voltasse para seu país, Para Portugal, para ele ficar junto com a sua família, e aí não será isso não, viu? Tinha vários interesses políticos atrás disso.
Mas Dom Pedro, ele era extremamente aclamado pela população atual da época. Ele e sua esposa, a princesa Leopoldina. Então, quando chegou essa carta, as pessoas começaram a saber, eita, Portugal quer de volta Dom Pedro. Mas vocês acham que foi assim? Foi fácil? Não foi. Então, começou a ter vários documentos, atas, pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. Por isso, o Dia do Fico. Em 1822, em janeiro de 1822, Dom Pedro declarou: se vocês querem que eu fico, eu fico. Então, é conhecido como Dia do Fico. Vejam como as revoluções aconteceram. Nesse mesmo ano, declaramos a independência, mas do mês de janeiro até o mês de setembro, gente, muitas águas rolaram aí, viu? Relação entre brasileiros e portugueses seguia complicadas. E no dia 28 de agosto de 1822, notícias chegaram de Portugal, que na verdade eram ordens. E a corte portuguesa exigia o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Por que Portugal queria que Dom Pedro retornasse? Interesses políticos. Então, Dom Pedro estava defendendo o Brasil. Lembramos que a gente era uma colônia. Então, Portugal vinha, gente, eu quero ouro, bora pegar do Brasil, eu quero isso, vamos lá pelos brasileiros. Então, Portugal queria ter o comando do Brasil, sendo que Dom Pedro, né, estava ali, empatando o total comando. Então, ele queria que Dom Pedro retornasse. Sendo que, a partir dessas ordens, o que aconteceu? Nessas ordens também estava incluída a revogação de uma série de medidas em vigência do Brasil e classificadas pelos portugueses como privilégios. Esses privilégios que Dom Pedro deu ao Brasil. Gente, não foi deu assim não, viu? Ele, como eu já disse a vocês, o povo gostava muito de Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha o sentimento brasileiro. Dom Pedro se declarou brasileiro. Então, ele era contra várias medidas de Portugal em relação ao Brasil. E eram esses os privilégios que eles diziam que nós tínhamos na época. Que não era nada de privilégio, viu? As ordens recebidas foram lidas por Dona Maria Leopoldina, que convocou uma sessão extraordinária em 2 de setembro de 1822, e nela assinou a Declaração de Independência. Vocês sabiam que a princesa Leopoldina estava envolvida nessa declaração? Tenho certeza que não, né? A gente só conhecia as margens do rio Ipiranga, mas estamos entendendo agora que ocorreu bem antes disso. Então, organizou uma mensagem e enviou com caráter de urgência para Dom Pedro, que estava em São Paulo. Então, vamos compreender melhor. Ela enviou essa mensagem no dia 2 de setembro de 1822 e só veio chegar a Dom Pedro no dia 7 de setembro. Veja como a passagem do tempo. Se a gente imaginasse que aquela mensagem nunca tivesse chegado a Dom Pedro, como seriam as coisas? Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem para São Paulo e durante o trajeto recebeu notícias de que a corte portuguesa realizaram um ultimato exigindo seu retorno a Portugal. Apoiado pelas elites brasileiras, Dom Pedro realizou o grito do Ipiranga e declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Então, né? Independência ou morte, como Dom Pedro declarou naquele dia. A gente se tornou um país que até então, né, éramos a colônia de Portugal, a gente era comandado por Portugal. Então, começou nossa independência. E vocês acham que só foi ele gritar independência ou morte que estava tudo resolvido? Não. Mais para frente, teve vários confrontos, guerras e várias crises políticas nesses meios. Mas vamos lá compreender? Guerra de independência, né? Que se fosse só gritar independência ou morte, seria muito fácil. Mas depois, né, tinha que ter uma guerra. A independência do Brasil não foi pacífica. Depois que sua notícia espalhou-se, uma série de regiões rebelaram-se contra o movimento e permaneceram leais aos portugueses. Vocês acham o quê? Que era todo mundo que ia querer
Todo mundo quer querer independência? Não. A independência ela está alinhada a vários confrontos políticos. Então, certas pessoas eram a favor da permanência do comando de Portugal no Brasil, por relações políticas. Esses movimentos de resistência à independência deram-se no Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, que é a atual Uruguai. A Guerra de Independência estendeu-se até 1824. Veja, o Grito de Independência ocorreu em 1822. Passamos 2 anos em guerra para poder, a maioria das pessoas, aceitar o Brasil livre de Portugal. E foi encerrada com a derrota daqueles que eram leais a Portugal. Consequência. Oxe, professor, e teve consequência? Teve várias. A independência do Brasil só foi reconhecida pelos portugueses em 1825, por meio de um acordo realizado entre Brasil e Portugal e mediado pela Inglaterra. Veja. Oxe, professora, não só era nós dois, não? Brasil e Portugal se entender? Não. Tinha que ter, né? Uma terceira pessoa ali para comandar as negociações. Dentre as consequências desse acontecimento, destacam-se, ampliação do sistema escravocrata conforme os interesses da elite econômica. Lembrando que fomos um dos países que mais receberam escravos vindo da África. Então, naquele tempo, né, era as plantações enormes de cana-de-açúcar. Os senhores de engenhos, barões dos engenhos. Então, eles queriam escravo, porque era uma mão de obra de graça, que eles não precisavam pagar. Surgimento do Brasil como nação, que até então, no momento, nós somos o quê? Eram comandados por Portugal. Nós não tínhamos ainda esse título de país. Construção do brasileiro como nacionalidade, construção da nossa pátria, do nosso sentimento. Endividamento do Brasil para pagar uma indenização acordada com os portugueses. Gente, essa indenização, quem disse o valor foi Portugal, viu? A gente era comandado por Portugal. Portugal, querendo ou não, usufruiu do nosso ourinho que a gente tinha, né? Dos nossos bens. Tínhamos que pagar ainda uma indenização a Portugal, pelo simples fato de querermos ser conhecido como um país, que até então era Portugal que comandava, né? Então a gente tinha que pagar a eles. E não foi um pagamento barato, não, viu? Eu garanto a vocês que passamos anos realizando esse pagamento. E por último, estabelecimento de uma monarquia, a única da América do Sul. Calma, que eu não vou dar spoiler, que mais pra frente não vamos entender o que é uma monarquia. Hino da independência. Ô professor, independência tem hino? Sim. Não temos só o hino do nosso país, mas também tem hino da independência. Garanto que pouco de vocês conhecem esse fato, né? Então vamos conhecer agora esse hino. Peraí. Vou ler para vocês o hino da independência, para a gente conhecer ele. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfidia astútil ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não temas ímpias falanges, que apresentam face hostil, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Parabéns, o brasileiro, já com garbo varonil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quem compôs foi Evaristo da Veiga. E a música, né, foi de Dom Pedro I. Sim, Dom Pedro estava envolvido em vários assuntos do Brasil, até no hino da independência. Então, no ano de 2022, comemoramos o marco de 200 anos da independência do Brasil. Faz pouco tempo, né? Se a gente avaliar a nossa dependência em relação a outros países, como Estados Unidos e assim, somos um país novo, independente, né? Somos um país que ainda estamos andando para um melhor conceito de dependência. Então, o marco dos 200 anos de dependência, houve-se a chegada do coração de Dom Pedro I ao Brasil, para participar das comemorações festivas que sempre temos nessa data. Nessa foto é a arca que trouxe o coração de Dom Pedro I para o Brasil. Comemorações. E em Vitória também há comemorações. E é maravilhoso, né? Extremamente lindo. O desfile das escolas e o desfile do exército, né? Das tropas do exército. Então, esse é aquele momento que vocês pegam o caderninho de vocês para copiar a atividade. O assunto de hoje foi, pelo menos eu amo a história do Brasil. Eu acho que quando você conhece a história do Brasil, você começa a conhecer um pouco até sobre você, sobre fatos que nós temos. Vocês sabiam que a gente é um país novo em questão da independência, que só tem 200 anos. Professor, e 200 anos é pouco, mas como eu já tinha dito, se a gente for avaliar outros países que existem, somos ainda um bebê nessa questão. Então, primeiro, analise esse trecho do hino da independência. Vocês vão ler, analisar. Explica o que você entendeu ao ler essa parte do hino da independência. Segundo, explique o significado da palavra democracia. Terceiro, em que dia, mês e ano foi declarada a independência do Brasil. Garanto que vocês vão fazer essa atividade num piscar de olhos, bem rápido. Esse é aquele momento que eu me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem assistido. Garanto que tem vários fatos sobre a independência do Brasil que vocês não conheciam, né? Eu acho que ninguém imaginava que a princesa Leopoldina estava envolvida nesse processo de independência. Então, a história do Brasil é maravilhosa, como eu disse a vocês. Pesquisem mais, estudem, que eu garanto que vocês vão gostar. A gente vai se despedindo, mas daqui a pouco a gente se reencontra novamente. Tchau, tchau, até a próxima.